Está em busca de receita de massinha? Encontrou! Oi, eu sou a Dani da Aurora Senhora e vou te ensinar. Anota a receita. Você vai precisar de 4 xícaras de farinha de trigo, 1,5 xícara de água, meia xícara de sal e 1 colher de sopa de óleo. Usar corantes alimentícios dá cor e ainda mais diversão. Agora é fazer tipo receitinha de bolo. Misture bem o sal com a farinha. Agora, acrescente uma parte da água e o óleo. É bom colocar a água aos poucos, porque depende muito da farinha que você está usando. É igual fazer massa de pão, sabe? Porque tem farinha que absorve mais água, tem farinha que não. Então, vai aos poucos colocando a água até dar o ponto. E quando eu falo que parece fazer massa de pão, é porque parece mesmo. Você precisa sovar, misturar bem, colocar a mão na massa. Nessa massa aí, eu precisei colocar um pouquinho mais do que 1,5 xícara de água. Agora, sem acelerar o vídeo, você consegue ver que é como sovar pão mesmo. É uma massa tão gostosa que chega a ser relaxante ficar trabalhando com ela. Essa receita dá uma boa quantidade. Dá para separar em cerca de 6 porções e cada pedaço ser de uma cor. Eu gosto de usar corante alimentício em gel, que se mistura bem e não altera a textura da massa. Você consegue dar o tom da cor conforme a quantidade de corante que você põe. E enquanto estiver misturando o corante, dá aquela sovada final para a massa ficar bem homogênea e bem gostosa. Você pode usar alguns extratos de alimentos para colorir a massa, né? Por exemplo, como suco de beterraba, suco de espinafre. É uma proposta bem legal, mas tem que ter em mente que isso vai alterar bastante a durabilidade da massa, além de ter o grande risco de alterar a textura e daí você precisar corrigir. Então, se você tá afim, toca lá fazer o teste. Voltando para o corante, lembra que eu falei que a cor depende muito da quantidade de corante que você põe? Então, nesse azul aí, eu decidi colocar um monte de corante de uma vez só e me dei mal. Como eu coloquei muito corante, manchou muito minha mão. No final das contas, a massinha ficou com uma cor maravilhosa e depois de bem misturado, o corante não ficou manchando nem a mão nem a superfície. Mas a minha mão já era. Mas isso não me impediu não de continuar. Lavei as mãos e continuei com as cores que faltavam. A real é que eu queria passar o resto da vida inteira brincando com essa massinha. Ela é muito macia, muito elástica. É totalmente diferente da massinha que minha mãe tentava fazer quando eu era menor, sabe? Quando eu era criança, todas as tentativas de massinha eram frustradas. Sempre finalizava com aquela bola de farinha toda craquelada ou melequenta. Olha aí, mãe, pode ter orgulho de mim agora. A massinha ficou ótima. Dá até para ver a verde, por exemplo, quando eu tirei, ela tinha colado um pouco na superfície, com ela mesma eu consegui descolar, não ficou grudada, não ficou manchada. Se eu fiz a festa, imagina a criançada, né? Como eu falei no começo, ela dura bastante, mas você precisa guardar num pote plástico tampado. Se tiver pote hermético, então aí é o sonho de toda a massinha, né?
ou enrolar no plástico filme, apesar de eu achar que o plástico filme é a pior opção, porque vai ter muito desperdício de plástico aí. As crianças amam brincar de massinha, seja atividade livre ou dirigida, e os benefícios dessa brincadeira são incríveis. Como sugestão para atividade dirigida, eu criei um PDF com 6 lâminas para a criança brincar com os alimentos. O link para baixar está na descrição. Por hoje é isso, pessoal. Espero vocês de volta.